Já está? Olá, Raquel Mascarada! Olá, bom dia! Hoje vim em modo carnaval. Gira, Lollipop em pessoa. Então, como é que está? Tentar trazer um bocadinho de alegria estes Uhum. dias assim, que são um bocadinho mais sombrios, não é? Com Sim. as novidades, mas pronto. E da Ucrânia, que chatice. Aham. Pois é. Olha, Mas é então. carnaval. Uhum. Pois é. Olha, então, temos o tema de hoje, um grande tema, o desenvolvimento pessoal. Exatamente. É um dos meus favoritos também e sei que de certeza é um dos teus também. Aliás, é o que nos une nestas conversas. Exatamente, é a razão de existirmos. Não é? O terças Sem às nove. dúvida. Aham. Então, olha, posso começar por partilhar um bocado a minha visão sobre o desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que o desenvolvimento pessoal é um tema que traz alguma magia à nossa vida, dá-nos algum sentido, porque podemos viver, às vezes acontece, já me aconteceu algumas vezes na vida, reparar que estou a viver em modo ram-ram, ou seja, a vida vai acontecendo, é dia a dia, quase como em modo de sobrevivência, não é? Não há aquela magia no olhar. E o desenvolvimento pessoal pressupõe que nós estamos com algum foco, estamos com alguma direção, sabemos o que é que nos faz crescer, e então fazemos as atividades as mais variadas possíveis, sempre com o propósito de crescer, de sermos melhores, então andamos com outro encanto no olhar, com outro brilho, e estimulamos a sermos melhores. Pronto, há várias ferramentas, mas isso agora não vou estar aqui a monopolizar a conversa, mas só assim para começar, acho que o desenvolvimento pessoal é um assunto muito, muito importante para estar presente nas pessoas, para serem melhores, porque só assim, só olhando para nós, trabalhando a nossa autoconfiança, autoconhecimento, é que podemos então partir para também ajudar os outros, contribuirmos de alguma forma. Sim, concordo a 100%. No fundo é o desenvolver do potencial humano, não é? Exato. Nós todos temos um potencial e o desenvolvimento pessoal foca-se precisamente em desenvolvermos esse potencial de acordo com a nossa perspectiva, com aquilo que nós queremos e com os nossos objetivos pessoais. Nada melhor que uma coach para ajudar nesse caminho, não é? Uma coach, livros, cursos, Amigos, palestras, não é? Todas as claro. coisas ferramentas que nós sabemos que nos vão ajudar a melhorar as nossas características, não é? Exatamente. Eu Uhum. gosto muito da área de desenvolvimento pessoal. Se eu tivesse que escolher só uma área que eu dedicaria tempo, provavelmente seria o desenvolvimento pessoal, porque eu acho que depois toca em tudo, não é? Sim. Porque se estás-te a desenvolver pessoalmente, acabas por desenvolver todas as áreas da tua vida que te interessam e que realmente desejas desenvolver. Exato. E isso é tão abrangente, porque é interior e exterior, portanto, vai desde o nosso mundo interior, a nossa alegria, a forma como estamos, os nossos valores, etc., como também o nosso corpo, a nossa profissão, a forma como Pois. nós nos posicionamos no mundo, não é? É tão amplo, tão abrangente, que quanto mais cedo, na minha opinião, nós começarmos a ter consciência dele e conseguirmos perceber o que é que realmente é importante para nós e o que é que faz sentido, se começarmos a trabalhar nisso, acho que os saltos são quânticos, não é? Acabamos por Exato. ter improvements brutais. Exatamente. Há uma característica que eu gosto muito também no desenvolvimento pessoal, é que há ferramentas que utilizam, acabei de dizer, que mexem com as nossas emoções e os nossos resultados, ou seja, com o ser humano, quase de uma forma matemática, é quase como se a tua satisfação, a tua felicidade fosse a razão dos resultados que estás a ter, é quase como se isso tudo encaixasse numa fórmula matemática completamente adaptável, porque somos todos completamente diferentes uns dos outros, mas há alguns exercícios do desenvolvimento pessoal que mostram, por exemplo, o resultado que tu estás a ter é devido aos valores que tu tens, e isso tem a ver com as tuas crenças, com aqueles mantrazinhos que estão na nossa cabeça, que nos dizem eu sou ridícula, ou eu não sou boa a isto, esse tipo de coisas. Nós depois, através de certos exercícios, conseguimos chegar a uma lógica e desconstruir a razão de porque é que estamos a ter um determinado resultado. Portanto, acho que esta questão quase matemática na vida emocional é uma ligação muito gira de se fazer. E ajuda imenso. Quando é que tu descobriste o desenvolvimento pessoal? Ou seja, quando é que isso se tornou um assunto que existiu conscientemente na tua vida?
Sim, então, o desenvolvimento pessoal, pronto, é um termo muito técnico, não é? Eu já fazia coisas dentro dessa área sem o saber, por exemplo, li aquele livro Claro. aquele livro A Profecia Celestina, um assunto Sim. que, por exemplo, há bocado lembrei-me, houve uma empresa onde eu trabalhei, que adorei trabalhar, com ótimos criativos e pessoas da comunicação boas e tudo isso, em que na reunião de trabalho o meu chefe perguntou-me assim: porquê é que vais ao boom? E eu respondi assim: sempre fui para me desenvolver espiritualmente. E logo, estás contratada, logo na hora. Que maravilha, Então, isso foi bom. aí é mais desenvolvimento espiritual e não desenvolvimento pessoal. Pronto, mas é Mas, sempre o desenvolvimento, mas está, não é? Essa perspectiva de está fazermos as ligado. coisas para nos desenvolvermos, é uma perspectiva. Eu aí, portanto, já estava ligada a essas coisas sem o saber. Mas Uhum. na prática mesmo foi quando uma vez estava a passear com uma amiga e vimos o Daniel Sandugueira a dar uma palestra sobre o segredo. Pronto, aí conheci o Uhum. Daniel Sandugueira, foi quem diz-se que foi quem trouxe o desenvolvimento pessoal para Portugal, a dar palestras e cursos, e também o livro O Segredo, que me ajudou bastante, porque é um livro que mostra muito o poder da mente, o foco, a definição de Sim. objetivos e tudo isso. Pronto, e a partir daí, pronto, a partir daí comecei esta viagem, não é? Desculpa Mais lá, o técnica. Pinhão está a querer participar e está aqui. Peço desculpa, então, Giro, que faz ele parte do gosta de carnaval, desenvolvimento pessoal. vale tudo. Desculpa interromper. Sim, sim. Pronto, e a partir daí fui fazendo cursos, pronto, descobrindo um bocadinho mais, lendo os livros e tudo isso. E Eu tu também também, é isso, era isso que eu comecei ia mais perguntar. Uhum, cedinho, uhum. comecei mais cedinho, comecei da mesma forma que tu, sem lhe chamar o que hoje chamamos, não é? Exato, exato. E o primeiro livro que eu me lembro, há dois, por motivos diferentes, A Aparição, de Virgílio Uhum, Ferreira, e a Canja de Galinha para a Alma. E uhum. foram os dois antes do secundário é o quê? Enfim, tipo no sexto ou no sétimo ano, essa No coisa. liceu, no Pronto, liceu. e no liceu, no liceu. E então lembro-me de ter lido aquilo e aquilo me ter aberto imensos horizontes, porque me fez pensar mais profundamente sobre esta questão da felicidade e do que é que andamos cá a fazer e se há mais para além disto na vida e qual é o meu papel no meio disso tudo. E, portanto, como me fez levantar muitas questões, abriu-me horizontes para ir à procura de respostas, não é? Sim. Que é um bocadinho aquilo que nós, através do desenvolvimento pessoal, conseguimos connosco próprios. Exato. E é tão engraçado que o desenvolvimento pessoal acaba por tocar, de facto, tudo e todos. Uhum. E quando nós olhamos para o panorama de hoje, quer dizer, hoje é terça-feira de carnaval, há uma guerra a Horrível. decorrer, Uhum. pessoas a sofrer, e nós pensamos que existe uma pessoa por trás destas decisões, não é? Uhum. É uma pessoa que com escolhas, que teve escolhas ao longo da vida, que teve também coisas que lhe aconteceram, etc. E o que é que leva, e com aquilo que hoje em dia já sabemos todos sobre relatos imensos sobre as guerras que já existiram, como é que ainda há uma pessoa aos dias de hoje que consegue tomar uma decisão cujo impacto nós já sabemos qual é? É de facto uma pessoa, na minha opinião, que não tem qualquer tipo de empatia e com os seres humanos em geral, não é? Pronto, isso é Mas uma opinião pessoal pronto, isso minha. também é uma questão muito política da América, do gás, há muitos interesses envolvidos, não é? Não, não podemos Sem ser. dúvida, mas a empatia tem que ser, na minha opinião, isto é sempre a minha opinião, tem que ser antes dos interesses, porque se tu não te ralas, que as pessoas morram à torta e à direita e com bombas e que andem aterrorizadas em prol de ganhos financeiros, então há qualquer coisa de errado em ti como ser humano, porque é ótimo ser ambicioso, é ótimo querer fazer coisas, acumular ou não riquezas, whatever, isso não tem mal nenhum desde que para conseguires isso tenhas que andar a matar pessoas e a explodir com coisas. A partir daí já há qualquer coisa. Eu também acho isso horrível. Eu ia te ligar ontem, eu até chorei com as notícias e tudo isso, mas bora não falar Também sobre eu. a guerra na inteligência emocional, no desenvolvimento pessoal. Claro que isso não é Sim. inteligência Porque é que emocional. eu vou dizer porque é que eu sinto necessidade de dar pelo menos aqui um toque nisto, a nível pessoal. É porque nós estamos aqui num processo de partilhar as nossas ideias e as nossas perspectivas sobre o desenvolvimento pessoal e sobre estas temáticas do desenvolvimento humano. E tem um certo caráter de entretenimento para quem nos ouve e para quem nos vê, como é óbvio. Não é esse o nosso objetivo, mas abraça-se a ele. E, no fundo, é difícil
estar a comunicar e saber que alguém nos está a ouvir e não termos, não Sim, não termos uma falarmos sobre palavra a este assunto que dizer. está a acontecer. É difícil, é demasiado grave para não ser tocado, e embora nós, como é óbvio, tanto tu como eu, estamos solidárias com o que está a passar e também não queremos tornar agora esta nossa conversa cósmica em algo completamente absorvido por isso, porque também é importante, lá está, continuar a sorrir e continuar a ver que há outras coisas a acontecer, e por isso é que eu também me decidi mascarar hoje, porque uma das coisas que nós as duas já conversámos no passado foi precisamente a questão das máscaras, não foi? Sim, sim. A questão de que existem vários tipos de máscara, a máscara do Covid, a máscara do Carnaval, A máscara dos papéis que as máscaras do dia a representamos. dia, Também tem a ver com a inteligência emocional, não é? Não nos e adaptamos, entretanto, não não nos sei se adaptamos. estás a ver ou não. Deixa-te ouvir. Desculpa, deixei-te ouvir. Ok. Agora estamos, não estamos? Sim. Boa. Mas estava a dizer, exatamente, nós falámos um bocadinho sobre esta questão das máscaras em conversas nossas, porque as nossas conversas cósmicas não são só aqui. Eu e a Diana, as conversas cósmicas são sempre, não é? E eu lembro que tu falaste uma coisa muito engraçada sobre a questão das máscaras e gostava de te ouvir novamente a partilhar a tua opinião sobre a questão das máscaras. Isso. Sim, é que às vezes nós desempenhamos vários papéis, não é? E de repente sou a Diana no trabalho, de repente sou a Diana que faz isto, a Diana que faz aquilo, e não é muito bom agarrarmos muito a uma máscara, a uma identidade, não é? Porque a vida flui e é importante a espontaneidade e também a integração dos conhecimentos e termos a nossa personalidade que vai surgindo naturalmente, que não pode ser uma coisa muito pensada, não é? Não nos devemos agarrar muito a nenhuma máscara. Sim. É bom essa flexibilidade, e eu, o meu trabalho como atriz, o que é que eu aprendi, o que é que me ensinou? Ensinou-me que às vezes também é bom nós termos consciência de como, quando e onde usar determinadas máscaras, porque cada momento pode requerer de nós energias diferentes, e às vezes nós, na nossa personagem principal, não nos sentimos confortáveis a fazer isto ou a dizer aquilo e darará, mas aquele momento pode exigir essa nova energia. Exato. E então é importante sabermos como acessar essas emoções, essas energias, para depois podermos utilizá-las quando sentirmos necessidade. A Beyoncé tem uma personalidade de palco, que é a Fierce. Sasha Fierce é o nome dela. Ou seja, quando ela está em palco, ela não é a Beyoncé. Okay. Ela é a Sasha Fierce. Que giro, um e então, para poder ser a Tchanã, a Bam Bam Bam, a maior, que ela depois em casa, quando está a tomar pequeno almoço com os miúdos e com o marido, não quer ser, não é? Não quer estar no pequeno almoço, lá, eu estou aqui. Exato, era demais. Olha, lá está, ela canalizou e usou. E foi, eu acho que é muito chique. Há bocado estávamos a falar sobre uma questão que tu estavas a orientar, que quase me estava a parecer alguma coisa do género. O desenvolvimento pessoal na nossa vida é uma forma também de nós, cada um, ser um bocadinho filosófico, não é? Todos nós temos que refletir sobre as coisas, observar os efeitos das coisas em nós, como é que estão as nossas emoções, saber gerir isso, tentarmos sempre nivelar para sairmos vitoriosos das situações, não é? Para não nos prejudicarmos nas situações. Inteligência emocional é um tema muito associado ao desenvolvimento pessoal. Eu fiz um curso e o professor disse uma coisa que eu achei muito interessante, que a felicidade é a busca do encontro destes fatores. Claro que é difícil termos todos ao mesmo tempo ao mesmo claro. nível, exatamente, mas é bom tentar caminhar nesse sentido, para que a vida faça sentido, não é? Para que sejamos felizes. É as nossas capacidades, as nossas aptidões e os nossos interesses com a nossa atividade profissional, com os nossos valores e crenças e os nossos objetivos, propósito, visão e missão. No fundo é aquela ideia do peixe, não é? Do aquário que não para, em vez de ser fragmentado, está tudo junto. Tudo flui. E sempre tudo interligado. E sempre a ouvir o que está a acontecer no coração e na cabeça, interligar. E desta forma a vida é interessante, e é inteligente, e flui, e cresce, não é? Estar atento. Sim, sentimos-nos melhores, não é? Dentro daquilo que está a acontecer, não estamos. Eu acho que existe, de facto, existem vários fatores externos que podem causar alguma ansiedade a qualquer pessoa, por bem ou mal que esteja na vida,
esses fatores, pronto, são diversos, mas mesmo sem isso, quer dizer, aparece um Covid que ataca tudo e todos, não é? Portanto, não escolhe. Aparece uma guerra que está aqui mesmo ao lado, são fatores externos, mas que nos retiram alguma paz. E, portanto, quanto mais introspectivos nós formos, mais capacidade de nos desenvolvermos a nós próprios, mais formos olhar para dentro, mais depressa nós também conseguimos, apesar do que está a acontecer à nossa volta, e as vítimas do Holocausto são exemplo disso, de certa forma manter uma paz interior que nos permita passar por esta passagem de uma forma positiva, não é? Exato. Para nós. Quando eu digo positiva, é pouco para os outros, muito para nós. Sentirmos em paz connosco próprios e estarmos alinhados, não é? Sim. Em relação às vítimas do Holocausto, há um livro muito bom de desenvolvimento pessoal que se chama Em Busca de Sentido, que foi um psicólogo que esteve no campo de concentração, que estava quase a morrer, tipo faminto, a carregar paus pesadíssimos e não sei o quê, e no meio daquele momento ele olhou para um pássaro e projetou-se no pássaro, tipo na liberdade do pássaro, o que é a liberdade, não sei o quê, e teve ali um momento de visão que ganhou força e conseguiu ultrapassar aquilo. Isso é a forma como nós lidamos com os nossos sentimentos, emoções, nos podem dar a força para aguentarmos nas situações mais complicadas, não é? Sim, e essa noção de que somos todos um, portanto, nós, o pássaro e tudo, é muito fácil esquecer isso, e porque é um conceito demasiado abstrato para nós conseguirmos até compreender na totalidade, mas efetivamente somos todos um. Exato. Não existe separação, então o facto de uma pessoa conseguir olhar e compreender e sentir isso através de um pássaro é incrível, não é? Numa situação tão dramática e aterrorizadora como essa. É muito... Pronto, e todos nós, no nosso pequeno mundo e nas nossas pequenas mazelas diárias e tudo mais, também temos essa capacidade. Sim. Não é só no extremo dos extremos que ela surge até no trânsito, quando estamos chateados porque estamos atrasados e porque está a apitar e porque está não sei o quê, porque está nem todos os momentos temos essa capacidade, não é? De aceder a algo que nos transcende, mas que nos completa e nos ajuda a nos sentirmos... Exato. Aí há um termo do Carl Jung também que se aplica, que é o ressignificação, não é? Criares uma lógica para ti, não é? Que faz sentido para ti e que, pronto, vais adaptando a realidade ao teu desenvolvimento também, não é? Sim, especialmente quando isso ressoa com verdade, tu sentes. Exato. Tu sentes que não estás com síndrome de impostor, aquilo é verdade, não estás só a dizer fake it till you make it, é mesmo, claro. Quando algo está ali no ponto, tu sentes, não é? Sentes, sim. Ok, exato. É isto. Um outro assunto muito interessante no desenvolvimento pessoal tem a ver com a gestão de tempo, porque tempo é uma coisa, pronto, que todos temos que passar por ele, não é? Maravilha! E então, uma pessoa que está a viver o desenvolvimento pessoal, de certa forma, está com entusiasmo pela vida, que vai acabar por usar o seu tempo a fazer coisas úteis, práticas, produtivas, não é propriamente o tipo de pessoa que fica só no Facebook, só a fazer zapping. Não, a pessoa vai aproveitar, vai ler um livro interessantíssimo, vai ouvir uma palestra, vai escrever um livro, não é? Está sempre nesse desenvolvimento por interesse, porque isso é crescer, não é estar em modo pausa, não é? Pausa é dormir. Estou a brincar, isso cada pessoa deve ouvir um podcast, pronto, a pessoa vai. Exatamente. Que se chama Terças Horas Nova. Por acaso, assim por acaso. Não, mas por acaso, uma amiga minha em conversa estava-me a dizer que, por causa do nosso podcast e de outros que ela também ouve, estava a dizer que é muito engraçado que às vezes as pessoas não percebem, no caso nós, não percebem o impacto que têm, porque o facto de a pessoa querer desenvolver-se, às vezes não tem tempo, ou não é a altura ideal para estar, sei lá, contratar um coach, ou ir a um psicólogo, ou fazer uma coisa muito específica. O facto de ter alguém que está a dar do seu tempo, como nós estamos e outras pessoas estão, para falar destes assuntos, para pôr estes assuntos na mesa, o universo é muito perfeitinho e é quase como a pessoa ouve no momento certo e aquilo faz o clique e ajuda no seu caminho. Que bom. E eu fiquei super contente de ouvir e fiquei a achar que quantas vezes isso já me aconteceu a mim, não é? Ouvir outras pessoas e eu dizer assim, epá, isto é exatamente o que eu precisava de ouvir. É muito giro dizeres isso, porque ontem eu estava a pensar nesse assunto, que é assim, tu podes dizer uma coisa qualquer hoje e podes dizer exatamente a mesma coisa amanhã, mas às vezes a forma como tu dizes ou a forma como eu recebo muda tanto, não é? Temos de ter muito cuidado da forma como nós dizemos as coisas, a intuição
E há diferente. aquela coisa que é, Uhum. quando o aluno está pronto, aparece o professor. Isso é bom. Ou seja, Exato. o aluno tem que estar pronto para ouvir. Exatamente, Pode estar a exatamente, dizer, a exatamente. dizer, a dizer, a dizer. Se o aluno não está pronto, aquilo entra a Exato. 100, sai a 1000, entra a 100, sai a 1000. Depois há um dia que, pau, aquilo faz todo sentido porque o aluno está pronto, lá está. Exato. E com esta... Não, espera, só queria dizer mais duas coisinhas pequenas. Uma é, em relação a tudo isto, desenvolvimento pessoal, tem tudo muito a ver também com pequenos passos, não é? As coisas não se fazem para ontem, o desenvolvimento é até à morte e mais além sabe-se lá, e então as coisas fazem-se com pequenos passos. É bom ter noção do que é que queremos, o que é bom para nós e vamos fazendo dia a dia, cada dia um bocadinho, não é? Vai-se fazendo Sim, o desenvolvimento. sim, ter paciência, ter calma, ter fé também, Exato, não há pressa. acreditar. Cada um Há tem o seu um ritmo, e os erros também são super importantes, não é? O perfeccionismo é inimigo da fundamental. ação, os erros são importantes, então fazer as coisas com calma, aceitar o erro, não é? Sempre E há essa. uma coisa que eu noto no desenvolvimento pessoal, que é quase como uma subida, mas tu estás aqui, queres vir, e a tua subida, em termos de desenvolvimento pessoal, é à volta da montanha. Quando tu voltas, há um momento em que tu sentes, estou exatamente no mesmo sítio onde estava, como é que é possível? Mas não estás, estás um bocadinho acima, porque desta volta um bocadinho acima, um bocadinho acima. Exato, Vais exato. lá, isso Agora tem o a ver som está a ficar com mal. aqueles níveis de conhecimento. Eu não sei que não sei, sei que não sei, não sei, né? Sei que são 4. É o não sei que não sei, é quando tu nem sequer sabes que não Exato. sabes. Sei que é quando percebes que é quando aprendes. O som está a ficar E mal. por último, já nem sei que sei, por exemplo, respirar, eu já nem sei que sei respirar, eu simplesmente respiro e pronto, Exato. e é Exato. suficiente. Exato. A mim também, a mim essa... estás bloqueada. Pois. Ok, já não dá. Com essa tua dica maravilhosa é que já estamos bem preparadas para o Estamos a carnaval. falar? Então, olha, beijinhos, que isto aqui está muito mal aqui o som. Beijinhos. Beijinhos e feliz carnaval. Bom carnaval, Beijinhos. tudo bom a todos. Beijinhos.